Olá, estamos de volta para mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Estamos à rua 7 de setembro, 8h30, no centro da cidade. E chega até você através da nossa querida TV Prevê, também aqui da cidade de Bauru. E hoje, em mais uma oportunidade, estamos recebendo Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Despertar. Muito obrigado. No programa de hoje eu queria começar fazendo para você uma pergunta que é da seguinte maneira, Sidney. Outro dia, conversando com o Jorge, fiz umas perguntas a ele, né? E depois que ele foi embora, me ficou uma dúvida. Falei, quando tiver uma oportunidade, vou fazer para o Sidney. Quando voltamos para uma nova encarnação, para uma nova jornada, para mais um degrau na nossa evolução, problemas que tivemos em outras vidas, podem acontecer situações que nos deixem meio propensos a derrapar? Não vou dizer que os espíritos joguem ali uma casca de banana para você escorregar. Mas a gente pode andar por caminhos que encontremos para encontrar esses defeitos e tentar passar por eles, esses obstáculos? Isso pode acontecer, Sidney? Sempre. E acontecem com muito mais frequência do que você está pensando. Por isso que alguns espíritos mais conscientes, e aí vem a diferença entre prova e expiação. A expiação é goela abaixo. O espírito superior determina e é assim que vai ser a sua vida. A prova é negociada. Então muitas pessoas que tiveram, por exemplo, o hábito do alcoolismo na vida anterior, pede para vir com uma certa ojeriza, uma certa alergia, para que já crie-se um condicionamento, um reflexo condicionado, sentir o cheiro do álcool, ele já afasta. Então, é uma espécie de preservativo. Entendi. Para que ele não resvale, usando a sua linguagem, na casca de banana de novo. Agora, eu li no livro O Céu e o Inferno, eu achei até meio drástica essa colocação, mas dizem eles que o indivíduo que suicidou-se numa vida anterior está com um serial suicida, que ele não vai se livrar dessa tendência enquanto não vencê-la. Eu achei assim problemático isso, porque o indivíduo toda a vida então ele vai ter a tendência, vai ter aquela propensão para o suicídio? Bom, pelo sim, pelo não, Theo, a verdade é que muitas pessoas já nascem com uma propensão para a desonestidade, para a mentira, para a fofoca, para a traição, que isso nasce com a criança. Se tem dois irmãos gêmeos, um é completamente favorável, trabalhador, verdadeiro, e o outro bagunçado, a ovelha negra da família. Não foram gerados pelos mesmos pais? Nasceram juntos, na mesma barriga? Mas são espíritos diferentes. E um, no passado, teve um passado vicioso e o outro não. Mas Deus mistura, não relacionando com a cor, mas o preto com o branco? Isto é, o bom com o mal? Então, o que existe às vezes é que o indivíduo ama tanto o outro irmão, já teve experiências no passado, já tentou levá-lo para o caminho do bem, e falou, olha, você vai nascer comigo, vai ser meu irmão gêmeo, e eu vou conduzir sua vida. E o outro agradece. Ou então, ao contrário, o indivíduo que está cansado de errar e de sofrer, pede, pelo amor de Deus, olha, nasça comigo, me ajude para eu me livrar dessas más tendências. E aí o cara, quando nasce, esquece daquele pedido, daquela recomendação, do combinado, e fala assim, não, a minha vida é minha, você não tem que meter o bedelho, eu não pedi para nascer, pediu. E pediu muito para nascer, e ao lado daquele irmão que vai servir assim, vamos dizer, sabe aquela estacazinha que você coloca para que a planta cresça bem retinha? Bem retinha. Então o irmão vai ser o esteio para ele superar essas más tendências de vidas anteriores. Porque existe, Theo, os erros do passado, embora a gente não se lembre deles,
as tendências são as mesmas. Nós somos o mesmo espírito. E a não ser que haja aquele dispositivo que eu falei no começo lá do alcoolismo, em que o indivíduo cria um reflexo condicionado para quando sentir o cheiro do álcool, ele já se afastar. E pode acontecer, por exemplo, de um indivíduo, quando ele começar a errar, ele se lembrar das consequências que sofreu na vida anterior. Aí, por reflexo condicionado, ele se afasta do erro. E tendo uma pessoa ao lado, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, acabei de ver na televisão hoje, uma irmã que cuida do irmão, ele vai ser bailarino agora, recebeu uma bolsa de estudos, vai para a Inglaterra. A irmã, Theo, abraçando, não, eu amo muito esse meu irmão. É uma verdadeira mãezinha dele, que veio para proteger, para impulsionar, para que a arte daquele menino aflore. Enfim, uma verdadeira protetora em vida. Graças a essas pessoas que se corporificam em nossas vidas, na função, às vezes, do pai, da mãe, do irmão, do sacerdote, do orador espírita, do escritor, do pastor evangélico, ou da circunstância que faz com que o indivíduo fique constantemente desperto, fica esperto para não errar de novo, graças a essas criaturas que muitos espíritos conseguem superar as suas más tendências e chegam ao final daquela existência com sucesso, começando a superar as tendências do passado. Nós estamos hoje recebendo o Sidney Fernandes, estamos batendo um papo descontraído, falando um pouco, porque tem a maneira de se falar onde a pessoa fica com medo, mas a gente procura trazer aqui a coisa um pouco mais branda, mas falando sim a verdade, para que a gente possa, né, evoluir a cada passo, sem ter medo e sem colocar em risco o que a gente já fez até agora, principalmente de coisas boas, para na volta da espiritualidade a gente ter ali galgado pelo menos alguns milímetros no nosso degrau. A gente vai fazer aqui o nosso primeiro intervalo, vamos para um apoio cultural, na sequência o segundo bloco na continuidade do programa Despertar de hoje. A gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje. Lembrando a vocês, ele é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Sidney, nós falamos no início, né? Tivemos aqui uma pergunta para você sobre se situações acontecem que podem ajudar a gente a passar por esse degrau. Aí eu lembrei de uma vez num programa Fagulhas, onde você desenhou na resposta da nossa pergunta, não lembro qual é a pergunta, mas a resposta foi desenhada como se existisse ali um guarda-reio, né? Mas alguns com espinhos. Se você encosta no espinho, você volta para o meio da estrada, aqui também. Nessa pergunta que eu fiz no começo do outro bloco, pode nesse guarda-reio, em algum momento dele, ter ali alguma falha onde eu possa sair e, sei lá, cometer alguma coisa que não dá? Ou esse guarda-reio ele é infinito para não me deixar sair da linha reta, Sidney? Existe uma espécie de corredor polonês, né? Em que era muito comum, antigamente, os indígenas, num processo lá de, vamos dizer, de aceitação do jovem para a nova vida, ele tinha que passar por aquele corredor, depois chamado de polonês,
e que quando ele passava por aquele meio, ele levava cacetada dos dois lados e ele chegava do outro lado lá, vamos dizer, amadurecido. Na vida é mais ou menos assim. Nós recebemos a oportunidade de trilhar um caminho reto. Se eu não resvalar nem no guarda-rei da direita, nem no da esquerda, que são cheios de espinhos, eu não vou sofrer. O problema é aquele que você falou na pergunta anterior, as más tendências que trazemos do passado e estamos aqui para superá-las, para vencê-las. E aí, quando a gente se esquece, entre aspas, dessas promessas, desses compromissos, a gente acaba se desviando. E aí que a coisa pega. Aí você resvala pelos espinhos e aí você sente a dor, volta para o centro. Vai para a direita, resvala de novo, sangra, dói, machuca, você volta para o centro. Infelizmente, Theo, algumas pessoas somente progridem através dessa, abre aspas de novo, essa ameaça da dor. Bom, se eu pisar na bola, se eu errar, se eu for desonesto, se eu mentir, se eu for preguiçoso, se eu trair alguém, lá na frente eu vou receber as consequências. Então, não tanto por, vamos dizer, ligação com o alto, porque você está compenetrado das suas obrigações, pela sua persistência no bem, mas por medo, por reflexo condicionado, você evita de ficar fugindo do caminho central, do centro, né? De ficar relando. Agora, tem gente que consegue ludibriar a vida e continua errando, e erra até o final da vida. E aí, quando chega no plano espiritual, o seu perispírito, a sua alma, está impregnada de elementos negros que são, teoricamente, metaforicamente, as marcas dos erros que você cometeu. Está tudo registrado ali. Você sofre no plano espiritual porque toma consciência do seu fracasso na vida anterior e sujeita-se a uma nova vida não com as mesmas condições que você tinha na vida anterior. Então, se você tinha saúde, você vai ter problemas sérios, internos. Se você tinha dinheiro à vontade e não usou bem esse dinheiro, você vai nascer numa condição humilde. Se você tinha poder, fama e usou mal isso, você vai nascer numa situação de prostração, de escurecimento visual. Enfim, nós colhemos aquilo que plantamos. Ô Sidney, outro dia eu estava vendo um vídeo num documentário sobre, acho que é ourives, né, a pessoa que trabalha. Aí ele me mostrou um diamante, mas um diamante bruto, que não tem nada a ver com o diamante já finalizado. Dá para entender a nossa jornada evolutiva por todas as vidas que a gente passa? Porque se você vê o diamante bruto, ele precisa passar por um processo dolorido. É muita coisa que é tirada ali, é lixado, é tudo. Só que quando ele vira a pedra, ele já não precisa mais passar por esse dolorido. É um paninho ali para tirar um pó, é uma coisa mais tranquila. Dá pra gente entender o espírito ali no começo da evolução, com o diamante finalizado já, com aquele espírito evoluído que reencarna quando tem a necessidade de ajudar alguém, não tem mais toda aquela obrigação. Dá pra fazer esse desenho? Essa metáfora é perfeita. Aliás, os espíritos costumam usar essa imagem que você traçou como sendo o desbastar das arestas. Agora, uma coisa é importante. Quando o ourives pega a pedra bruta, cheia de cascalho, completamente disforme, ele tem a capacidade de tanto trabalhar com aquilo, de bater o olho e falar, isso aqui vai ser uma obra-prima. Ele tem um conteúdo extraordinário. Na verdade, o escultor, há um grande escultor que falava, eu não faço nada, a obra já está pronta. Já está pronta. Eu simplesmente retiro a parte externa. O excesso. Isso, que está encobrindo a obra-prima.
conosco a comparação, a sua metáfora é perfeita. Nós somos uma pedra disforme, cheia de impurezas. E o grande ourives que vem nos acompanhar a existência, aí podemos caracterizar o nosso protetor espiritual, nosso anjo da guarda, que às vezes até reencarna conosco na mesma casa. Acima dele, o protetor dele, acima do protetor dele até chegar em Jesus, e subindo acima de Jesus até chegar no poder maior e imenso que é Deus. Essas criaturas querem o nosso bem. Agora, tirar as arestas não é fácil. E é necessário, né? Dói, machuca. Então, às vezes, o indivíduo é um indivíduo muito bom, mas para poder tirar as arestas, livrar-se dos maus hábitos, livrar-se do palavrão, da mentira, da tendência para a sensualidade, não aquela sensualidade limpa do indivíduo que respeita a pessoa amada, mas aquela que faz o mal para outras criaturas, tirar essas arestas... Essas topadas nos espinhos das laterais, né? Precisa de muito trabalho. E aí tem que haver a correspondência. Além das regras, das situações que são criadas na nossa vida, que a gente encara como desgraça. Né? E, na verdade, são situações difíceis que vão esmerilhando as nossas más tendências para começar a aparecer realmente o brilho interior que todo espírito tem. Por isso que a gente fala que ninguém está perdido. Mesmo o pior dos indivíduos, ele não vai para o inferno eterno. Um dia ele vai permitir que sejam esmerilhadas as suas rebarbas para se tornar um diamante puro, lindo, maravilhoso, de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E por mais que a gente entenda que não tem tanta coisa ruim ali, alguma coisinha tá ali para nos provar, né, Sidney? Infelizmente, muitos de nós, eu acho que a grande maioria, tirando alguns espíritos sábios e missionários que estão na Terra, todos nós precisamos ainda de ajustes, né? É por isso que estamos aqui. Senão, estaríamos vivendo em mundos felizes, mundos divinos, mundos de regeneração superiores ao ambiente da Terra. Nós vamos fazer o nosso último intervalo, mais um apoio cultural. Na sequência, voltaremos com o nosso último bloco nesse bate-papo com Sidney Fernandes no programa Despertar de hoje. A gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje. De antemão, já agradecendo a sua atenção, você que sempre acompanha o nosso programa. Tenho aqui agora uma pergunta para você, Sidney. Assim, muitas vezes quando as pessoas falam, principalmente na doutrina espírita, né, provas, expiações, aí a gente vê pessoas em situações mais complicadas. Uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que tem algum problema num braço ou em uma perna, uma pessoa que não caminha já desde criança. Mas a gente não entende somente essas situações como provas, né? O fato de ter que conviver com uma pessoa que tem um trato meio difícil também pode ser entendido como uma prova, alguma coisa a ser melhorada para vidas futuras ou mesmo no decorrer dessa nossa existência? Pessoas com deficiências, tanto físicas como intelectuais ou emocionais, elas
precisam ser bem compreendidas. Mas, da parte delas, também devem evitar que a dor dela se propague em volta dela. O pior doente é aquele que, além de sofrer, faz as outras pessoas sofrerem. Porque uma coisa é você sofrer resignadamente, aceitar a vontade de Deus. É aquilo que me foi reservado nesta vida. Outra coisa é você fazer com que as pessoas à sua volta sofram também. E aí, você fez uma comparação entre a provação, a dor física com a dor emocional, a dor espiritual. Tudo é dor. E as pessoas têm que, quando bate o vergalhão da dor em nossas costas, nós temos que nos apegar a Deus e fazer todo o possível para não passar a nossa dor para o médico, para a enfermeira, para a esposa, para os filhos que estão à nossa volta. E a gente também pode entender que nessa atual, que nem, vamos supor, eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho problemas de saúde nem nada, mas eu ainda estou em algum tipo de prova, a gente não vem aqui para viver por viver, né? De graça, para não fazer nada e ir embora de novo para o mundo espiritual, chegar lá zerado, a gente tem que fazer, que nem eu mesmo, você, a gente está aqui para passar por algum tipo de provação, né? Por menos dolorida que ela seja. Na verdade, Theo, todos nós temos uma programação que inclui a dor, a decepção, a tristeza. Agora, como é que nós administramos isso? Como é que eu ajo em relação a esse assunto? Então, se eu me comporto de uma maneira revoltosa e acabo por espalhar a minha dor à minha volta, eu estou aumentando os meus débitos. Eu estou semeando de novo mais espinhos que vão aumentar lá na frente. E por outro lado, há pessoas que tinham uma previsão de passar por situações assim muito sérias e pela sua atitude perante a vida, pelo trabalho que realiza. Então eu encontro muitos exemplos, grandes irmãos católicos, padres, sacerdotes dignos, responsáveis, que estão fazendo um excelente trabalho. Irmãos evangélicos, eu tenho um cunhado que ele tinha uns problemas muito sérios de relacionamento. Foi na igreja evangélica que ele conseguiu se ajustar e desencarnou. Já não está mais trombando nos espinhos, né? Isso. Começou a não resvalar mais. Tanto, né? E desencarnou numa situação bastante evangelizada. Então, mérito dos irmãos evangélicos. Então, quando você, no meio da sua vida, você começa a compenetrar-se de que você vai colher aquilo que você está semeando, você pode prevenir, evitar, diminuir aqueles males que estavam programados. Vou lhe dar um exemplo. Quando Richard Simonetti estava já caminhando para o desencarne, eu, uma certa ocasião, perdi a boa e fui dar uma bronca nele. Richard, pelo amor de Deus, você não pode desencarnar, não. Vamos pedir uma moratória para o plano espiritual. Ele deu uma risadinha meio de lado e falou: Sidney, essa moratória me foi concedida 20 anos atrás. Então, graças ao trabalho maravilhoso que o Richard fez, como líder, como escritor, como orador, como administrador de casa espírita, como trabalhador na área da mediunidade, ele veio com uma aprovação e era para desencarnar lá com 60 e poucos anos de idade. Mas o trabalho dele proporcionou a ele um esticar de existência para que ele pudesse, seguindo aquele ritmo maravilhoso de trabalho que ele desenvolvia, estendê-lo por mais de 20 anos. Palavras dele para mim e para a esposa dele. Eu pensei que tivesse sonhado essa história há poucos dias, numa entrevista que foi feita com a esposa dele, ela falou exatamente a mesma coisa. Então eu não estava sonhando, não. Não é assim, Theo. A felicidade depende
das escolhas que fazemos. E há um pequeno verso que a gente costumava ensinar às crianças da evangelização e que o Richard costumava usar numa das palestras dele, de que eu participava, tive a honra de participar. Que dizia mais ou menos assim, Theo: felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. A poesia vai longe, mas ela nos dá o ensejo, a consciência de que está em nossas mãos como nos comportamos com relação à esposa, o filho, colega de trabalho, na via pública, perante a nossa religião, se estamos seguindo a nossa religião, seja qual religião for, e finalmente, perante nós mesmos em relação a Deus. A Deus. Quando nós tomamos consciência das nossas obrigações na terra e passamos a semear somente boas sementes, com certeza, daqui a pouco, a felicidade naturalmente toma conta da nossa vida. Nossa, foi um grande prazer mais uma vez participar com você do programa Despertar, Sidney, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e estaremos de volta assim que Deus permitir. E a gente promete, na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Despertar para você, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e levado até você pela nossa querida TV Prevê. Até a semana que vem, se Deus quiser.